Outro dia, alguém me contou algo que à primeira vista parecia simples. Ela viajou e quando voltou percebeu que ninguém tinha esperado por ela. Tipo, nada parou, a vida seguiu normalmente. E isso acabou mexendo muito com ela, porque ao mesmo momento que isso trouxe uma dorzinha, trouxe um alívio que ela não soube explicar. E talvez você já tenha até vivido algo parecido. Porque algo assim tão aparentemente simples causa esse efeito duplo. Ao mesmo tempo que traz um aperto no coração, traz também um alívio. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Nayara, sou psicóloga clínica. Nesse canal vou conversar sobre subjetividade, sobre essas coisas do cotidiano que nos atravessam. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, continua aqui comigo. Existe uma fantasia que acompanha quase todo mundo. Nós fantasiamos que somos essenciais. Essenciais nas decisões, essenciais na rotina, né? Essenciais no trabalho. E isso não é arrogância, isso acontece de modo automático. Em algum lugarzinho ali dentro da gente, a gente tem uma ideia de que se nós não estivermos ali, alguma coisa vai desandar, vai desmoronar. Como se a nossa ausência fosse grande demais para ser suportada. Mas quando essa fantasia é colocada à prova, algo curioso acontece. Eu vou te contar uma história e eu vou chamar essa mulher de Ana. Ana passou muito tempo se percebendo como o eixo das coisas. Era ela quem organizava, sustentava, lembrava as rotinas, os passeios, os pequenos rituais familiares, até com os amigos. Ela que organizava tudo. E isso não começou como fardo, virou um hábito. E aos poucos isso foi virando uma responsabilidade e as pessoas já esperavam isso dela. Até que um dia, Ana precisou viajar. Meu Deus, essa mulher precisava descansar a cabeça. E quando ela voltou, ela percebeu que as coisas tinham seguido normalmente. As pessoas continuaram se encontrando, os programas continuaram acontecendo, os rituais continuaram existindo. E ali surgiram duas sensações. Uma tipo, ué, nem esperaram. A vida continuou normal, assim. Será que eu não sou tão necessária? Mas também veio uma sensação inesperada, um certo alívio. Então quer dizer que ninguém depende de mim pra viver. Isso desmonta uma fantasia muito comum, a de que precisamos ser indispensáveis. Quando essa ideia cai por terra, alguma coisa muda na gente. Porque junto com o desamparo, vem também a liberdade de não precisar dar conta de tudo, de não precisar ser o centro de tudo e nem de sustentar as coisas. É como se em algum momento a gente percebesse que é permitido existir sem ficar provando o nosso valor o tempo todo. E aí surge uma interrogação enorme na nossa cabeça. Se eu não sou tão indispensável assim, por que eu ainda tenho essa sensação que eu preciso me justificar o tempo todo? E aqui entra algo que atravessa muitas mulheres. A sensação que a gente precisa justificar a nossa presença o tempo inteiro. Justificar no nosso corpo, na nossa aparência, na nossa eficiência, no nosso comportamento. Como se tivesse sempre alguém olhando, uma plateia sempre avaliando os menores detalhes. E curiosamente, essa plateia praticamente não existe. Não tô falando que ela não existe, tá, gente? Porque sempre tem um, né? Pra cuidar da vida alheia. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, não tem. Quando nós acreditamos que somos muito memoráveis, que precisamos justificar muito a nossa presença, nós ficamos refém da opinião alheia. Se eu usar tal roupa, vão notar. Se eu engordar, vão comentar. Se eu não estiver impecável, vão notar. Mas, gente, na melhor das hipóteses, no melhor dos casos, as pessoas estão ocupadas consigo mesmas. Não é porque você não é importante, mas é porque ninguém sustenta a atenção do outro por tanto tempo. A gente até pode ser notada, vista, e depois aquilo nem fica na memória da pessoa. E aqui eu digo algo com muito cuidado e com muito carinho. O ponto é não aceitar a nossa desimportância num sentido cruel. Isso seria falso e seria muito desumano. O ponto aqui é perceber que esse excesso de importância acaba nos aprisionando. Quando a gente abre espaço para uma importância mais humana, mais leve, alguma coisa muda, a vida fica menos difícil. Na psicanálise, nós entendemos que o outro ele é fundamental na constituição da gente enquanto sujeito. Mas isso não significa que um outro precisa confirmar a nossa existência o tempo inteiro. A gente não precisa ser o centro da vida de uma pessoa. Quando você sente que precisa ser o tempo todo indispensável, ser lembrada, isso acaba te aprisionando. Quando você percebe que você é só mais um alguém no meio dos outros, aí você respira aliviada. E aqui entra uma parte muito interessante e até bonita da história. Se as pessoas ao redor de Ana continuaram as suas vidas apesar dela não estar presente, isso não quer dizer que a Ana não é importante para eles. Isso quer dizer da autonomia dessas pessoas ao redor de Ana. E a autonomia do outro abre espaço para a nossa autonomia também. Então a desimportância de uma forma humanizada, de uma forma correta, na medida correta, ela não é desamor. Ela é liberdade. Liberdade para poder existir sem carregar tudo no corpo, na aparência, no desempenho, na eficiência. Liberdade para viver as próprias experiências sem aquela obrigação de ser o tempo todo relevante. E eu espero, de coração, que em algum momento você perceba que é possível viver uma vida para além desse peso, desse fardo que é acreditar que precisa dar conta de tudo, que precisa ser indispensável, que precisa ser memorável. Eu espero que você consiga abraçar a sua desimportância. E a ideia desse canal é essa, que a gente converse sobre essas coisas que nos atravessam.
Se esse tipo de reflexão faz sentido pra você, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.